Boa noite, minerada. Vamos lá. Hoje está todo mundo tranquilo e os meus agradecimentos sempre por todos que estão ao vivo aqui e pelos que estão se interessando durante quando podem ter o seu tempo e dar uma olhada, né? E dar passa um visto nos meus vídeos, né? Lá no YouTube. Muito obrigado mesmo, agradecimento e etc. E é muita honra, né? Tê-los aqui, estarem compreendendo ou tentando compreender e adquirindo conteúdos e principalmente se estão ruminando esses conteúdos para poderem terem conceitos, significados, né? E tudo mais. Muito bem, e hoje vai ser preciso muito. Os quânticos têm que estar bem abertos, bem tranquilo, principalmente a minerada, né? Mas os outros estados também que estiverem acompanhando, pensem aí, né? Que os pensamentos precisam de alinhamentos, e é o que nós vamos falar de alinhamentos hoje. Alinhar pensamentos para conduzirmos, né, corretamente a política do país, do estado e da cidade. Né? Temos que alinhar isso para poder termos realmente a ordem e o progresso. Né? Porque ordem é progresso. Não é mesmo? Muito bem. 8h30. Olha que legal. Vamos começar? Vamos lá. Governo de Minas Gerais. Governar Minas Gerais. Apareceu uma terceira via. E muito oportuna essa terceira via que apareceu, né? E nós precisamos sim, é necessário sim, termos essa terceira via e nós vamos então começar a pensar sobre isso. Muito bem, vamos lá. Vamos começar do começo, né? Minas Gerais, Minas Gerais, Minas Gerais, né? Quem te conhece não esquece jamais. E nós temos essa mineirice deliciosa, que realmente nós mineiros somos muito bem quistos em outros estados, né? Nós mineiros, por exemplo, o Rio de Janeiro tem coisa lá com paulista, paulista tem coisa com não sei quem, baiano tem não sei o que lá com não sei quem, e o carioca, o Rio Grande do Sul tem coisa com não sei... Mineiro, qualquer parte do Brasil é mineiro. Já começa com o nome que a gente perde até o nome, né? Nos chamam de mineiro. Então nós precisamos ter essa identidade muito forte para o resto do Brasil de sermos mineiros, né? De não sermos mais um nesse mapa brasileiro, porque Minas sempre foi Minas. Né? E lá desde o começo, então, infelizmente, Minas Gerais começa com o escravismo. Assim como o Nordeste, principalmente o litoral nordestino, Minas Gerais mesmo na entranha começa com escravos, o escravismo. Começam a exploração humana e econômica. Começamos um estado, né, em estado de latências mesmo do que era pior que podia acontecer, que uma colonização portuguesa poderia nos dar e aos africanos essa raiz escrava. Mas lógica e culturalmente, etc., todo, né, crescemos em cima disso e nos abrangemos em cima disso. Muito bem. Então, com essa questão escravista, desse escravismo, Minas Gerais veio caminhando, e veio caminhando, e veio. Até que em determinados momentos, principalmente numa república livre, numa república pós Getúlio Vargas, Minas Gerais se destaca, porque é diferente. Né? A nossa aceitação para a cultura, a nossa aceitação para a filosofia, a nossa aceitação para a arte. Afinal de contas, o barroco mundial está representado em Minas Gerais, né? Que é uma
das questões escravistas o Barroco faz, mas faz em busca de uma cristandade, né? Em busca de um cristianismo, de uma liberdade, né? Além disso tudo, na defesa desse escravismo, o único libertador dentro deste país vem desse escravismo mineiro, né? Que é o quinto, né? Que era a quinta parte do ouro que ficava com Portugal e pouco ficava para Minas Gerais e para o país. Então, Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes, né? Então você vê que tudo nosso de Minas Gerais vem, né, dentro dessa coisa do escravismo. Muito bem. E quem é mineiro sabe disso, está cansado de saber disso. Eu não sei se essas novas gerações estão a par disso, né? Se dentro das escolas estão a par disso, porque pelo menos eu tenho certeza que a minha geração foi a última geração, né, que tinha esses conceitos de Minas Gerais, este orgulho de Minas Gerais, e tentávamos nos libertar. E pós, né, Getúlio Vargas, veio o JK, veio, né, muitos outros aí, que realmente extravasava Minas Gerais, dava Minas Gerais e cultuava Minas Gerais, e educava Minas Gerais, e ensinava Minas Gerais, né? E eu sou uma dessas últimas gerações, como todo mundo aí, até os anos 60, dos anos 60 em diante, sabe que era assim Minas Gerais. Tínhamos, sim, cultura dentro de Minas Gerais. De liberdade, de democracia, de república, né? Não só com Tancredo Neves, que chega à presidência, mas não assume, mas tivemos também um vice-presidente sul-mineiro, daqui de Três Pontas, né? Então, Aureliano Chaves, Minas Gerais sempre propagou o país, né? E teve briga de café com leite, São Paulo com Minas, que quem fazia mais café, quem dava mais leite, café, parará, e todo esse procedimento mineiro, mas o mineiro sempre em busca de Minas, de liberdade para Minas, né? Dizem até que Minas Gerais não é muito liberto porque as montanhas não deixavam ver o horizonte. Tem mil coisas que se dizia, né, de Minas Gerais, e aí vai, mil ditos e ritos e muita coisa, né? Muito bem. Então nós estamos em busca de liberdade ainda. Minas Gerais hoje, agora, eu afirmo para vocês, estamos de liberdade, em busca de liberdade ainda. Que Minas Gerais ainda não se libertou completamente. A nossa bandeira, libertas qual será também, né? Então, Minas Gerais sempre em busca disso. Liberdade ainda que tardia, e sim, liberdade ainda que tardia em Minas Gerais hoje. A moçada, a rapaziada aí, a galera tá achando que tá não. Vamos prestar atenção que não tá não. Não tá não. Nós temos que buscar liberdade. Minas precisa de liberdade, né? Então, legal, um pouquinho lá da base mineira, dessa história mineira, dessa, né, vontade mineira, dessa bandeira mineira que nos adverte sobre liberdade. Ela é atual ainda, é uma bandeira atual, ainda que seja tarde, precisamos dessa liberdade, que realmente as coisas não encaminharam muito bem, né? Até que uma representante de Minas Gerais vai para a presidência da República e não vamos nem comentar o absurdo da situação. E justamente por causa dessa representante, né, Minas Gerais se envolveu com o comunismo, com a falta de liberdade. Que o comunismo é a falta de expressão, é a falta de liberdade. E Minas Gerais se entregou, né? Então, principalmente no penúltimo governador, aí que a gente viu que nada disso estava acontecendo na questão de liberdade, muito pelo contrário. Quase que tivemos que ter um outro libertador e defender o nosso quinto, porque estava indo embora, né? Até a CEMIG estava sendo doado para outros estados, estava tudo sendo embora. Então Minas Gerais sempre foi sugada
Minas Gerais sempre foi vampirizada e nós somos um estado riquíssimo em tudo. Água, energia, o segundo maior lago do mundo está em Minas Gerais, Furnas. Cultura, em tudo Minas Gerais é muito rico, né? Então nós precisamos ver o que está acontecendo, que nós mineiros ainda não conseguimos sobressair, não conseguimos ainda estar onde deveríamos estar, num estado realmente que proporcionasse muita coisa legal e que direcionasse realmente. Tivemos então os líderes até na República e nos direcionaram à falta de liberdade. Legal. Então acontece, né, nesse período comunista, na mão do Pimentel, do governador Pimentel, um período comunista, os interiores mineiros ficaram abraçados, vamos dizer assim, com o comunismo. Se entregaram ao comunismo. E não deu muito certo. Não andou muito bem. O Estado não andou muito bem. As coisas foram desmoronando tudo que já tínhamos construído até a minha geração. E principalmente no saber. A coisa ficou esquisita. E muito esquisita. E muito agressiva. Minas Gerais tem uma raiz mesmo desse comunismo, justamente por causa dessa coisa escravista e não andou. Não andou muito, não. Andou-se um período e depois caímos novamente nessas amarras, nessas correntes. Estamos acorrentados. Aí surge, então, esse novo governador, este atual governador que está aí, né? O Zema. Muito bem. Respiramos todos profundamente. Um empresário, um homem de empreendimentos, onde Minas Gerais vai poder estar, né? Nossa, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer nas mãos do atual governador, o Zema. Vou começar elogiando. Na matemática, houve sim um equilíbrio em Minas Gerais. Porque até então estava tudo atrasado. Como vocês viram na mão do comunismo, o professorado sofria, né? Os funcionários públicos sofriam, a PM sofria, a PM mineira, a PM da Inconfidência Mineira sofria, não era mais, apesar que é ainda uma PM bem estruturada e muito séria, uma das melhores ainda do país, mas no contexto de dinheiro a coisa foi desmoronando, porque a economia para o governo, a economia para governar, ela é básica. O povo, lógico, é o que paga 6 meses de impostos, né? É o que mais quer ver isso de volta, e a gente não via, né? E Minas Gerais, além disso, com o ICMS mais caro do país. Era o ICMS mais puxado dentro do país, sempre foi o mineiro. Ficamos, então, na mão dos comunistas, o país, o estado que mais se endividou com a nação. A maior dívida dos estados do país era a de Minas Gerais. Então, foi o caos. Chegou o Zema, na questão econômica, ele vem arrumando. Ele vem colocando a matemática em dia. Esse elogio é dele e ninguém tira dele. É a história do Zema, sim. A matemática. Mas, né? Como tudo tem um mas,
né? Vamos aos outros setores? Vou começar num que eu convivi, né? Enquanto o Zema estava ali, eu convivi e venho convivendo. Cultura. Cultura e turismo. Aí, um silêncio. Cadê nossos artistas? Onde estão nossos artistas atuais? Vivemos de artistas do passado, deste passado, que eu falei que estava na mão do JK, estava na mão do Aureliano Chaves, de uma coisa assim, do Tancredo Neves. Estava na mão, a cultura de Minas Gerais foi. A minerada, né? Então vem. Muitos aí. Temos o poeta maior, que é o Drummond, temos, né, a música, o Clube da Esquina, temos, né, muita coisa. Mas e hoje? Cadê a minerada? Então, não mudou quase nada na questão da cultura mineira. De nos sobressairmos, né? Tivemos Guimarães Rosa, aí, ó. É tudo lá. O que a gente pode citar de Minas Gerais é lá. Eu digo hoje. É um ou outro sertanejo. A própria cultura sertaneja, raiz, acabando-se. Né? As festas mineiras, as origens mineiras, acabando-se. Não se fazem mais festas juninas como antigamente em Minas Gerais. Nisso o Nordeste evoluiu para a coisa da escola de samba, mas evoluiu. Em Minas não. Minas, nesse lengo-lengo. E nas mãos do Zema também a coisa não foi. Não sobressaiu. Não se teve novidades. Outra coisa que eu tenho muita atenção e me envolvi com coisa e tal, o artesanato mineiro. Meu Deus, o artesanato do Jequitinhonha era exportado para a Europa. Cadê os artesãos mineiros? Cadê a história do artesanato? Cadê a gastronomia mineira que talvez ainda, né, ainda tenha assim um palco para ela, né, para a gastronomia mineira? Que todo o país sabe, Minas Gerais, né, a comida de Minas Gerais, a feijoada. Mas tá aí. Não houve, sabe, uma marginalização mesmo a todo esse procedimento cultural e de expressão mineira, uma coisa muito marginal ainda, muito difícil, sabe? No turismo, então aí, dividiram Minas Gerais e puseram sublocações, né, para ver o procedimento mineiro, coisa e tal. Continuou ainda lá o circuito das águas, que é o mais, né? Mas tá, cadê o circuito aqui de Furnas, o circuito da Mantiqueira, o circuito do café, o circuito como é que chama? Da estrada, da estrada do ouro? Ficou, tá tudo assim, não tem condição nenhuma. Eu participei já dessa questão do circuito aqui de Furnas. Meu Deus, que dificuldade, que horror, marginalizando mesmo. Não tem um carro para a diretoria, não tem salário para as pessoas estarem visitando. Ficou tudo por conta de prefeitura, que aí eu vou entrar, né? Das prefeituras para ajudar. Uma coisa mesquinha, uma coisa ainda, sabe, marginalizado. Quantas vezes fui na Assembleia? Então tá. Aí, então, não teve nada vultuoso nesse sentido. Nem no Zema e nem no Pimentel. Minas Gerais está. Agora, o pior de tudo que eu vejo para Minas Gerais é o comunismo que enraizou nas prefeituras mineiras.
Absurdo! Absurdo esse comunismo que está enraizado nessas prefeituras mineiras. E mineiro já é caladão, de mineiro já é meio assim, e não é medroso, que mineiro na hora que resolveu, né, soltar a fala vai mesmo. Mas ainda somos um estado com medo das próprias prefeituras, que ainda está enraizando esse medo e passando esse medo. E o pior, tratando o povo com cesta básica, água e luz. Não estão nem aí preocupados com empregos, com nada. Não estão nem aí com a liberdade do povo, muito pelo contrário, fica com a gente, fica pertinho, você está ganhando tudo e está bom demais. Isso não constrói um Estado que já foi Minas Gerais e tem potência de ser Minas Gerais. Então esse partido novo que o Zema representa é bom de matemática, mas o próprio partido novo é burocrático. Olha aí os problemas mineiros e nacionais, e é diretor de novo que faz isso, diretor daquilo que faz aquilo, e eu não sei. Não houve. Entrou aí já há 4 anos uma república e Minas Gerais não floriu, Minas Gerais não pulsou, ficou amarrado no comunismo, que é amarrado no escravismo. Colocou as contas em dias, e agora? Não houve o procedimento mesmo para com a população. Não houve. O Partido Novo não ficou brigando entre partidos. Logo que o Zema entrou, eu fui a um encontro, um curso que teve de 3 dias em Belo Horizonte, 4 dias em Belo Horizonte. Inclusive, encontrei até amigos. Todas as cidades mineiras estavam lá praticamente, né? Norte, Sul, Leste, Oeste, Triângulo Mineiro, estavam todos nesse encontro. Eu estive lá. Inclusive, o pessoal aqui da cidade vizinha de Alfenas estava lá, conhecidos. Então, eles vão saber do que eu estou falando. O Zema fez um discurso logo que ele entrou, espetacular. Vou privatizar as estatais mineiras. Para cair duro. Eu tinha até então, até 1 ano e meio, eu tinha esse vídeo, eu gravei lá dentro do teatro de um colégio famoso lá em Belo Horizonte, eu gravei. Mas só que... E eu fiquei com esse discurso 1 ano e meio no meu celular, e que vou privatizar a CEMIG, vou privatizar a Copasa, e vou privatizar... Cadê? Não andou. O Zema ficou fazendo as contas para pagar o pessoal. Foi o governo que o Novo apresentou. O Novo não teve nada de novo. Colocou as coisas no lugar na questão salarial. Mas cadê Minas Gerais? Comunista. Pode ter, além de Minas Gerais ser o estado com mais cidades no país, 850 e tantas cidades, pode ter certeza que é 80% de cidades enraizadas em comunismo, com os comunistas, com os petistas. E se houve outros partidos, são partidos radicais ou de centro que não andaram para frente. Pode ser centrão, mas vamos para a democracia, vamos para o desenvolvimento, vamos para a ordem e o progresso. Mas Minas ficou no Libertas qual será, também. E tá bom demais, e é bom assim mesmo, já tem cesta básica, tem luz, tem água, tá tudo muito certo. Na Minas Gerais não é assim. Não é desse jeito. Então, eu acho que o Zema, eu tenho certeza, senão não estaria falando aqui com vocês, no meu ponto de vista, tenho certeza que o Zema e o Partido Novo não fizeram o dever de casa.
não se libertaram das estatais, não se libertaram do desenvolvimento, não deram aos mineiros realmente a capacidade de sermos indivíduo e podermos gestar e gerarmos o que quisermos. Estamos amarrados, escravizados. É viável, e todo mineiro que estiver ouvindo agora, e vendo, começa a prestar atenção, porque geralmente quando a gente está perto, a gente não enxerga. Diz aquela coisa, de longe a gente enxerga mais. A República Democrática em Brasília, nós estamos enxergando muito bem, porque está lá. Mas nós estamos enxergando. Mas nós não estamos vivenciando estadualmente. O Estado e as cidades mineiras não nos dá essa República Democrática. Estamos acorrentados, puxando corrente. Não fluímos. Nosso quântico não foi. Realmente as montanhas de Minas deixaram a gente parado, sem ver horizonte. E Minas Gerais, quando caiu a República, quando entrou a República, caiu o comunismo e entrou a República Democrática, eu pensei que Minas, nossa, agora ninguém segura nós. Agora Minas Gerais vai dar um trabalhão e vai facilitar a vida da República, do republicano que se sentou lá. E não facilitou nada. Não facilitou em nada. Continua Brasília, o republicano em Brasília, o presidente, lutando para poder tirar as amarras, não só de Minas Gerais, mas do país inteiro, por causa dessa raiz comunista, que é cidades. Que não é porque a prefeitura não é PT, é porque a prefeitura não se manifestou fora de um comunismo. Por exemplo, Minas Gerais, por exemplo, na educação. O Zema não se preocupou, continuou Paulo Freire na nossa educação mineira. Cada estado que defenda o seu aí. Nós estamos falando hoje de Minas Gerais. E os colégios estaduais estão, e as escolas estaduais estão com Paulo Freire e achando lindo a coisa. Viram o que não aconteceu? O Partido Novo e o Zema, eles não conseguiram dar esse passo. Ficaram acomodados nessas correntes. Eu venho de uma cidade com o codinome Atenas Sul-Mineira. Ora, imaginem o ensino, a cultura e a educação que nós tivemos dentro dessa cidade de codinome Atenas Sul-Mineira. Sabe? E hoje nós estamos olhando, cadê a Atenas Sul-Mineira? Cadê Minas Gerais? Cadê a educação e o ensino mineiro? Paulo Freire. E nesses 4 anos de Zema e mais 4 anos de República Democrática, nada, Minas Gerais não florou nada, Minas Gerais não apresentou nada de novo. Nada. As estatais continuam as mesmas, nenhum movimento de desestatização, o ensino continuou Paulo Freire, as coisas continuam, a cultura continuou sem ninguém projetando, no máximo o sertanejo universitário, mas assim mesmo Goiás e Mato Grosso ainda ganharam, fizeram muito mais artistas do sertanejo do que Minas Gerais. Vocês estão me entendendo que a coisa não é só o dinheiro, não é só a economia. Um Estado é um todo. Um governo é um todo. É toda uma situação. É todo um complexo que precisaria estar em andamento. As estatais precisariam estar em andamento.
A cultura precisaria estar em andamento. A desmarginalização do artesanato deveria estar em andamento. É um ou outro suando dentro do Estado para poder fazer a coisa acontecer. As representações turísticas, né? Foi até um modelo francês, né? Que dá regiões para o turismo funcionar, até um modelo francês. Coitados de quem estão na cabeça disso. Tem que estar de tigelinha em tigelinha. Não teve uma autonomia nenhuma. E as prefeituras petistas tomam aí 600 conto e faz aí o que tem que fazer. Como? Eu vou ter que falar até no final sobre acorrentados. Estamos acorrentados, gente. Terrivelmente acorrentados. Muito bem. E eu com isso, estou com isso na minha cabeça, coisa e tal. A semana passada, na segunda-feira passada, para ser exato, na Rádio de Varginha passa o programa Pânico, que é feito em São Paulo. Mas eles entram aqui ao vivo com o programa Pânico. Muito bem. O Zema, então, foi entrevistado. Foi o Zema lá. Então, no jeito mineiro, espetacular. A ação pessoal dele, espetacular. Não quis ser faraó. Tá, sou simples, estou na minha, faço a minha matemática. Mas olha os contextos que Minas Gerais não viu. Até então, a segurança mineira, sabe? Café de Minas Gerais era roubado, não sei o que de Minas Gerais era roubado, tudo era roubado. Estava tudo sendo saqueado. Então a polícia, a PM também. Então tudo isso, gente, são contextos de um governar. Nós temos que entender que governar é isso. Ah, o governador pagou meu salário, então eu voto nele, tá tudo certo. Não tá. O seu filho está com Paulo Freire dentro da escola ainda. E todo mundo já está sabendo as consequências. Que aí as universidades estaduais e as universidades federais tá se mostrando as piores do mundo. Não alfabetizadas, não letradas. Então, o contexto básico não aconteceu na mão do Zema. As coisas básicas para Minas Gerais não aconteceu na mão dele. Aí ouço a entrevista dele. Ele mesmo, a fala dele, me tira totalmente a dúvida. Não dá mais. Ele fala o que ele declara, ele me faz acabar de convencer. Zema, infelizmente, eu não vou ser testemunha. Meu voto não vai ser Zema. Olha, sabe, é inacreditável. Mas aí o Emílio, o chefão lá do Pânico, né? O Emílio, mas e aí? Como é que vai ser a tua afinidade com a presidência da República? Como que você vai agir com a presidência da República? Aí o Mineirão, o bom mineiro que sabe o que é? É que eu tenho meu partido. E eu tenho que ficar afinado com meu partido novo. Aí eles voltam, mas o partido novo escorregou ali, escorregou lá, escorregou cá. Pois é, mas aí nós estamos consertando, nós estamos dando um jeito de consertar, nós estamos. Para mim foi o basta. O Zema me convenceu de que ele não deve continuar no governo de Minas Gerais. Foi ele quem me convenceu. Como que ele vai ficar num partido, vamos lá, novo, vamos lá, centrão nada, centrão puxado para a esquerda, né? Um centrão puxado para a esquerda. Porque quando o centrão vai puxando para a direita, a gente vê o partido que quer, né, se livrar disso e ir realmente para a direita. Mas o próprio
governador de Minas Gerais, Romeu Zema, acaba de tirar todas as minhas dúvidas. Ai, nós vamos continuar com o novo mesmo. Eu vou. Tá, no primeiro turno, o presidente, o novo tem um presidente correto, vai votar no novo. Aí voltam a perguntar, mas no segundo turno? Nós vamos ver, nós vamos fazer. Não dá, Minas Gerais. Mineirada. Não dá para nós ficar no nheco. Então nós vamos ver como é que faz. A coisa em Brasília, a República Democrática do Brasil, está cada vez mais clara e transparente, que é o caminho que nós devemos seguir. Está cada vez mais clara. Está vendo aí os impostos? Aí, o que Minas Gerais? Agora, tudo que o federal fez, aí Minas Gerais aceitou. Minas Gerais não foi o primeiro. Por que Minas Gerais não foi, já que é bom de matemática, coisa e tal, por que não? Já vou começar a baixar esse ICMS, esses impostos. Não. Na hora que obrigou, né, que Brasília obriga os estados, pelo menos não foi lá reclamar para o Supremo Tribunal. Tá. Mas cavalo velho só anda com esporada, como diz aqui em Minas Gerais. Precisou da esporada para poder sacar que as coisas... Minas Gerais já podia ter dado esse exemplo, por exemplo, no ICMS, e era o mais alto do país, pusesse pelo menos a nível do país. Congelou ano passado. Mas congelou na mesma altura de maior do país. Entendeu? Atitudes, nheco, levar que vai. Nós não estamos nessa velocidade mais, Minas Gerais. O país não está mais nessa velocidade. Nesse nheco-nheco que eu também quero, nheco-nheco, nessa coisa comunista, das prefeituras comunistas, repartindo tudo para eles. As prefeituras e o pessoal das prefeituras ficando milionários e o povo com cesta básica, água e luz. Infelizmente. Então, como vocês veem, a própria resposta do governador Romeu Zema acabou de me convencer que não é esse o caminho a seguir. Nós temos que subir a montanha sem enxergar a República, o horizonte da República Democrática do Brasil, que está indo muito bem, obrigado. E não ficar levando esporada para poder andar Minas Gerais. Minas Gerais nunca teve esse perfil. Minas Gerais sempre sobressaiu nas suas atitudes. Aí, chega então, finalmente anuncia uma terceira via. Eu já havia anunciado há um mês atrás que o governo federal, né, o governo Bolsonaro, ia lançar para Minas Gerais uma terceira via, ia lançar um candidato. Aconteceu. Há uns 6 meses atrás, já havia cantado essa pedra, já tinha cantado a pedra. E eu fiquei esperando, até que chegasse o momento, então, quem seria? Muito bem. É agora que eu quero ver com a mineirada, né, depois de pensar desses conteúdos que eu passei, depois de verem como estão acontecendo nas cidades mineiras, com tudo isso, né? Sempre falei, não quero que concordem comigo, mas que pensem comigo, com os conteúdos que eu passo, que vocês pensem. Surgiu, então, para o governo de Minas a terceira via, com um senador, Carlos Viana. Precisamos agora saber quem é Carlos Viana, que realmente a região que ele ganhou, porque ele virou senador, então tem uma região que conhece muito bem o Carlos Viana. Então eu queria que essa região que elegeu o Carlos Viana, o senador Carlos Viana, nos passasse quem é o Carlos Viana. Quais os propósitos dele para se governar, sendo que o principal propósito dele é estar afinado com a República Democrática do Brasil, onde Paulo Freire não vai mais habitar as escolas estaduais e quiçá as municipais também não,
onde as privatizações serão, né, de prioridade, como está sendo no governo federal. Porque se os estados começarem a privatizar, vai ficando mais fácil de se convencer lá no federal. Então, aí vem aqui então um pedido para essa terceira via, que já é a minha escolha, essa terceira via já é a minha escolha, mas que nós precisamos agora de saber como vai direcionar essa terceira via. Sei que é afinado com a República Democrática. Então, Minas Gerais, o liberta qual será também, a liberdade ainda que tardia, tenho certeza que está se nós proporcionarmos um Estado republicano. Minas Gerais se tornar republicana e não mais escravista e comunista, como se mostrou até hoje. Peço então, vem aqui um pedido, para que comece então quem é Carlos Viana, senador Carlos Viana, e os seus propósitos. E por que ele se torna um senador e afinado ainda com a República do Brasil, com a República Democrática do Brasil. Queria me expor, né, que eu estou expondo aqui o meu voto ao governador, e pela lógica da situação que nós estamos vivendo na realidade brasileira, pela razão da situação, uma questão de razão, afinarmos para irmos pegar o carreador, como diz aqui em Minas Gerais, pegar o carro de boi e botar na reta, pegar as carroças. Hoje é moto, né? Hoje é moto lá no rural. E fora a nossa vida agro. Fora Minas Gerais hoje com o café mais famoso do mundo, com o queijo mais famoso do mundo, com a soja se expandindo, com a riqueza mineral, o peixe, a piscicultura em Minas Gerais a 1000 por hora. Então nós precisamos saber do senhor senador Carlos Viana nos dê as suas intenções, as suas diretrizes junto ao governo federal, do qual o senhor está representando como terceira via, e foi apresentado por um senador também que já esteve ministro e hoje se candidata em Minas Gerais como senador, mas não é dele que eu estou falando ainda, estou falando do governador. O senador vai ser outra coisa. Dê-nos, por favor, senador Carlos Viana. Precisamos de muito saber do senhor, e principalmente a região que o elegeu. Por que o elegeu? Como que o consagrou senador? O que foi feito por essa região? Né? Então, era isso, mais ou menos, porque agora nós precisamos de elemento, né, para saber desse senador. Mas a questão de Minas Gerais, o escravismo e o comunismo ficou muito claro, e que o Partido Novo tende à esquerda. Porque ele não movimentou Minas Gerais para a República. Continuou e gostou do jeito que estava o comunismo em todos os outros setores de se governar. Estatizar, ensino, cultura, artesanato, indústria, agricultura. O governo federal que está acionando Minas Gerais. Nós estamos mais preocupados com Brasília do que a própria Minas Gerais, porque... E aí, Minas Gerais? Legal? Então, venho aqui salientar que o senador Carlos Viana nos dê todo o seu contexto para dirigir Minas Gerais, contextualizar Minas Gerais e elevarmos as montanhas de Minas Gerais e vermos o horizonte democrático republicano.
Que se for para ficar encurtido no meio das montanhas e mineiro não vê, e continuarmos que mineiro não vê horizonte porque as montanhas não deixam, não podemos mais. Hoje nós sabemos subir as montanhas azuis do sul de Minas Gerais, principalmente. O norte de Minas já é mais plano, né? O Triângulo Mineiro já é mais plano, coisa e tal. O gado, gente, o gado, a agropecuária do Triângulo Mineiro. Mas isso não, né, não refletiu para o país e o mundo. E Minas Gerais sempre foi país e mundo. Nos dê elemento, queremos sim a República Democrática, queremos estar afinado nesse carreador, entrar nesse carreador da República e vermos Brasília com muito mais tranquilidade e, quiçá, dar exemplos a Brasília para que possa até nos seguir, que possa seguir a minerada que vai dando exemplo. E que é de tradição mineira nós exemplificarmos situações para o país e para o mundo. Voltarmos a ser Minas Gerais. Mineiro todo mundo é. Da mineirice eu não duvido. Só é uma mineirice danada e faço questão de ser. E todo mundo faz questão e tem orgulho de ser. Até morro de rir de uma repórter, hoje, de uma comentarista política de primeira linha, que está também na Jovem Pan, né, uma campeã mundial. Aí, o esporte mineiro, ó, uma campeã mundial. Não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes, não. São muitos títulos mundiais de vôlei na areia e vôlei na quadra. Mineiríssima, e mora lá na Califórnia, mas toda hora ela faz questão. Ela faz questão, porque eu sou mineiro, porque lá no Minas, porque lá em Minas fala assim, porque lá em Minas falam assim, fala assim. Essa mineirice ninguém tira de nós, isso é maravilhoso, mas nós precisamos nos orgulhar mais. É um ou outro que está esticando isso. Olha, eu sou mineiro, olha onde eu estou, eu sou mineiro. Porque se depender dessa Minas Gerais escravista e comunista, é para dar cacetada mesmo na nossa cabeça, é para enterrar nós na montanha. Não vai subir montanha nenhuma, não, vai ficar embaixo. Chega, nós não podemos mais ter isso. Até as ciências fazem isso com os mineiros. Põe esse mineiro lá embaixo. Tem nada de subir montanha, não. Onde se viu? O que é isso? Isso nunca foi da tradição mineira. Precisamos reluzir. Minas Gerais precisa reluzir, porque Minas Gerais é o coração do país. Vejam o mapa do Brasil e vocês vão ver que Minas Gerais é o coração do Brasil. Temos que pulsar, porque até agora só fizeram fechar o nosso coração, e quanto mais ódio parece que a gente ter por Minas Gerais, melhor. E até os científicos estão fazendo isso com os mineiros. Sinta ódio. Não vamos fazer isso. Não vamos fazer o jogo do ódio, que é o jogo comunista, que é o jogo escravista. Quanto mais ódio, mais escravo você se sente, né? E estão fazendo esse jogo muito bem com a minerada. E mineiro foi feito para dar direções. Mineiro foi feito para dar as mãos e levar um país muito mais além. Valeu? Ou vontade de falar mais? Mas aí, já está dando nosso horário, né? Então, legal, gente. Minerada, essa foi para vocês. Vamos parar para pensar e pensar em alinhamento. Ordem é progresso e liberdade não mais se tardará. Vamos fazer uma bandeira de Brasil e Minas Gerais, né? Ordem é progresso com liberdade que não mais se tardará. Pronto, é o grande lema dessa bandeira que eu criaria agora, que eu criei agora, né? Que eu criaria para a gente parar para pensar, né? Vamos seguir em frente. Vamos subir as montanhas e vamos ver horizontes, sim. Valeu, gente? Legal
obrigado, muita honra por vocês que estão aqui e muita honra pelos que vão vir, né, ver durante a semana, durante o mês, durante o ano, né? E vamos pensar muito bem nessas eleições, nesse governador, né? Eu não quis nem citar aqui, me ver aqui, sobre a Assembleia de Minas. Quem é a minerada? Quem que sabe alguma coisa da Assembleia Mineira? E essa Assembleia Mineira? Que? É um menino ou outro que está lá, né, falando, tem um jovenzinho lá, não, é vereador de Belo Horizonte, acho que não é nem da Assembleia, é um ou outro. Que isso? As Assembleias de Minas também precisam mudar, a Assembleia de Minas precisa mudar também, e muito, para ajudar o governo, o governador, o governo e o país. Mas tem que tirar. A própria Assembleia Mineira está virada para as prefeituras comunistas. Que, aliás, nesse último tempo não andou fazendo nada. Que antes até tinha uns metidos aí, a comunista estava andando fazendo alguma coisa. Mas ultimamente não anda fazendo nada. Né? Vamos lá, minerada. Vamos agora parar para pensar. Temos 3 meses para refletirmos e muito bem sobre Minas Gerais. Minerada. Orgulho de ser mineiro e ser de vanguarda. Minas Gerais sempre foi um estado de vanguarda. Então vamos entrar na linha. Vamos colocar o nosso norte na ordem, progresso e liberdade. Não vai tardar mais não. Não é mesmo? Vamos, né? Liberdade não vai tardar mais. Vamos nos libertar. Falou? Valeu, gente. Até mais. Obrigado. Uma honra. Namastê. Professor Silvano. Canal YouTube Professor Silvano com CY. Inscreva-se, dê seu like principalmente, né? Dê seu like, inscreva-se. Tem um sininho para a gente sempre estar ali e vocês sempre estão podendo conversar com a gente e refletir. Refletir. Isso nós somos bons, minerada. Nós somos bons em refletir. Né? Valeu, gente. Até mais. Namastê. Olha lá, minerada. Liberdade não vai tardar mais, hein? Valeu. Falou. Até mais.